Boa noite, mais uma vez, bem-vindos a todos aqueles que aqui se encontram e também àqueles que nos acompanham pela internet. Pois bem, esta noite nós vamos estudar mais um assunto muito interessante e antes de o fazer, nós vamos, como habitualmente, pedir a bênção do nosso Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui nos encontramos pela fé diante da Tua santa e divina presença e mais uma vez nós te estamos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de podermos vir à Tua presença e de podermos receber a unção do Teu Espírito para compreendermos a Tua Palavra e para entendermos, Senhor, os grandes planos que Tu tens para o Teu povo. Ó Senhor, nós temos a plena consciência que estamos a viver nos últimos dias da história deste mundo. Ajuda-nos a compreender os grandes acontecimentos que estão diante de nós e, acima de tudo, Senhor, prepara-nos para fazermos face a esses grandes acontecimentos e estarmos prontos quando Tu vieres. Fica connosco nesta hora, te pedimos tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, eu gostaria que pudessem abrir as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu penso que nem precisamos de ler estes versículos, creio que eles são subejamente conhecidos de todos vós. Pois bem, em Gênesis, no capítulo 1 e nos versículos 1 e 2, lemos o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora repare o que diz o versículo 2. A terra, porém, estava como? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Três características que caracterizavam a terra antes de Jesus iniciar o processo da criação. Em primeiro lugar, diz-nos que a terra estava sem forma. Depois nos é dito que a terra estava vazia. E se nos é dito que havia trevas, o que é que isso significa? Que não havia quê? Não havia luz. Portanto, a terra estava sem forma, estava vazia e estava sem luz, estava em trevas. Pois bem, aqui uma palavra que aqui aparece nas nossas traduções, não sei se a vossa tradução também aparece, quando fala do abismo. Esta palavra abismo é traduzida de uma palavra hebraica, que é a palavra tehom. E é interessante que na tradução grega do Antigo Testamento, a famosa tradução da Septuaginta, este termo o termo tehom é traduzido pelo termo abussos, de onde vem a palavra portuguesa abismo. E porquê que estou a chamar a atenção para isto? Porque em Apocalipse, no capítulo 20, e agora vos convido a virdes comigo a Apocalipse no capítulo 20 e a lermos os versículos 1 a 3, pois bem, aqui também faz menção de um abismo. Reparem, Apocalipse, capítulo 20 e versículos 1 a 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, abussos, no grego, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, no tal abussos, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que seja solto pouco tempo. Ora bem, o que é que nos diz então aqui esta primeira parte do capítulo 20? Diz-nos que, pois bem, Satanás será preso aonde? No abismo, será lançado no abismo. Ora bem, uma vez que esta palavra é a mesma que nós encontramos no início da Bíblia, em Gênesis no capítulo 1 e no versículo 2, pois bem, isto já é uma pista que nos indica que a terra vai voltar à sua condição que era antes de Jesus ter iniciado o processo da criação. Acompanharam o meu raciocínio? Eu vou repetir. No final, a terra vai voltar ao mesmo estado em que estava antes de Jesus ter iniciado o processo da criação. A pergunta agora que se deve colocar é a seguinte: o que é que vai então acontecer para que a terra volte novamente ao estado em que se encontrava antes do processo da criação, a saber que a terra fique sem forma, vazia e sem luz? Pois bem, a resposta é muito simples, amigos. É que, segundo o livro do Apocalipse nos diz no capítulo 16, não vamos ler todo esse capítulo, vai haver no tempo do fim 7 terríveis e devastadoras pragas.
E aquilo que essas pragas irão fazer é exatamente reverter o processo da criação e fazer com que a terra volte ao estado em que ela se encontrava antes de Jesus ter iniciado o processo da criação. Mas eu gostaria de confirmar isto convosco. Venham novamente comigo ao livro de Gênesis, no capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. Não vamos ler, mas podemos só ver algumas palavras, porque nós seguramente conhecemos bem este texto. Pois bem, nós vemos que no versículo 3, lemos os versículos 1 e 2, no versículo 3, disse Deus, diz-nos o texto, disse Deus, haja luz e houve luz. A primeira coisa que Deus faz no processo de criação é fazer com que as trevas acabem. E a melhor forma de fazer com que as trevas acabem é trazer luz. E foi precisamente isso que Deus criou. Não vou aqui entrar em detalhes sobre esta luz, que tipo de luz seria, mas há alguns estudiosos que acham que o Sol provavelmente terá sido criado aqui, embora seja só mencionado como tendo sido criado no quarto dia. Bom, alguns dirão, mas não foi então no quarto dia? Bom, reparem que no final deste primeiro dia da criação, diz assim o versículo 5, chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Bom, se houve tarde e manhã o primeiro dia, o Sol já tinha que estar presente para fazer isso. Só que, bom, não quero entrar agora aqui em detalhes, só que a partir do quarto dia é que as coisas começaram, digamos, a ganhar mais forma. Mas seguramente que o Sol foi criado logo no primeiro dia. Pois bem, depois, no segundo dia, nos é dito, nos versículos 6 a 8 deste mesmo relato, que o Senhor criou o quê? Criou o firmamento, reparem, versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Esta separação entre águas e águas significa que Deus colocou, aliás, vamos ler o versículo a seguir, diz assim o versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. O que é que isso significa? Que Deus colocou algumas águas debaixo da terra e colocou outras águas nos céus. Quando veio o dilúvio, sabem que o texto bíblico nos diz lá em Gênesis, no capítulo 7, que se abriram as comportas dos céus e que romperam as fontes do grande abismo. Ou seja, aquilo que Deus fez foi reverter o processo da criação do segundo dia. Ou seja, as águas estavam armazenadas em cima e as águas estavam armazenadas em baixo. Agora, as águas que estão em cima caem e as águas que estavam em baixo vêm para cima. E a terra fica inundada de água. Ou seja, Deus não criou, como eu já tinha dito, Deus não criou nenhuma água no dilúvio. Apenas fez com que a água voltasse ao sítio onde estava inicialmente, antes do segundo dia da criação. Está este ponto claro na vossa mente? Muito bem. Fez igualmente neste segundo dia as fontes das águas. Terceiro dia, o Senhor criou, portanto, a terra fértil e a vegetação. Venham ver comigo, a partir do versículo 9, diz assim, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. À porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Versículo 11. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. E depois diz o versículo 12 que a terra começou a produzir muita vegetação. Portanto, produziu relva, produziu árvores que davam fruto, etc, etc. Depois, no quarto dia, nós temos então, segundo aqui o relato, a criação do Sol, da Lua e das estrelas. Deixem-me dizer-vos que no versículo, portanto, 18, diz assim, 17, perdão, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. O quê? Aquilo que vem referido no versículo 16, os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E depois termina o versículo 16 dizendo, e fez também as estrelas. Sabem que nos manuscritos mais antigos esta expressão não aparece. Provavelmente algum copista, ou seja, daquelas pessoas que copiaram manuscritos, pois bem,
sem encontrar esta menção das estrelas, ele pensou, bom, mas onde é que isto ficará melhor? E então talvez tenha acrescentado. Porque eu pessoalmente também não vou entrar neste detalhe, acredito que as estrelas já tinham sido criadas antes da semana da criação. E vocês perguntarão, então, mas quem é que criou? Obviamente que Deus, porque em Hebreus, no capítulo 1, diz que todo o universo foi criado por Deus, mas foram criados antes da Terra. Sabem que quando Deus colocou os fundamentos da Terra, segundo o livro de Jó, no capítulo 38, o que é que nos diz? Quando Deus lançava os fundamentos da terra, que as estrelas dos céus se alegravam e os filhos de Deus rejubilavam. Então já havia coisas que tinham sido criadas por Deus quando Deus começou a criar esta terra? Obviamente que sim. E, portanto, algumas dessas estrelas que existem no vastíssimo universo, pois bem, muitas delas, eu acredito, já tinham sido criadas. E em relação a isso não vejo qualquer incoerência entre o facto de alguns astrónomos nos dizerem que algumas estrelas, pois bem, emitem luz já há milhões de anos. Pois eu pergunto, o que é que são esses milhões de anos comparados com a eternidade de Deus? E se Deus é Criador, será que Ele não pode ter já criado estrelas há milhões de anos atrás? O que é que são milhões, ou mesmo bilhões, ou trilhões de anos para a eternidade de Deus? Não são nada. Absolutamente nada. Bom, mas adiantando. No quinto dia, então Deus criou os peixes do mar e também as aves dos céus. Eu estou a resumir. Finalmente, no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e, finalmente, o ser humano. E no sétimo dia, conforme nós já vimos, Deus repousou de todas as coisas que tinha feito. Ora bem, as pragas descritas no livro de Apocalipse, no capítulo 16, vão, por assim dizer, reverter este processo de criação. Então vamos ver alguns textos, e nomeadamente alguns textos que nós encontramos nos livros dos profetas Jeremias e Isaías, que nos ajudam a compreender o tempo do fim. Venham comigo, em primeiro lugar, ao livro de Jeremias, capítulo 4 e versículo 19. Jeremias, capítulo 4 e versículo 19. Jeremias, capítulo 4 e versículo 19. Reparem o que é que aqui o profeta, o que é que ele exprime depois de lhe ter sido apresentado algo em visão. Diz ele assim, Jeremias 4, 19. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração se agita. Ou seja, o coração do profeta ficou a palpitar. E ficou a palpitar porquê? Bom, não é razão para menos. Porque, segundo aquilo que ele vai descrever, já iremos ver que ele tinha razão para ter o seu coração agitado. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. O som da trombeta. Sabem que o apóstolo Paulo diz, quer na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, quer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que o Senhor virá com som de quê? Com som de trombeta. Então aqui foi dada a oportunidade ao profeta de Jeremias de contemplar em visão o quê? A segunda vinda do Senhor. E que guerra é esta? Bom, esta guerra é aquela guerra que nós falámos anteontem, a guerra do Armagedom. Venham comigo ao livro de Apocalipse. Venham comigo ao livro de Apocalipse, no capítulo 19, aliás, capítulo 17, Apocalipse, capítulo 17, e reparem que aí está uma breve descrição dessa batalha que vem mencionada no capítulo 16 como sendo a batalha do Armagedom. Apocalipse, capítulo 17, e no versículo 14, diz assim, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Eu pergunto, então mas o Cordeiro não vem no ar, não vem do céu? Claro que vem. Então porquê é que diz aqui que eles pelejarão contra o Cordeiro? Lembram-se de eu vos ter dito que eles não vão pelejar contra o Cordeiro, ou seja, contra a pessoa de Jesus Cristo diretamente, mas vão pelejar contra o Cordeiro na pessoa dos seus santos? Porque o Senhor Jesus foi muito claro em Mateus 25, quando ele diz, tudo aquilo que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, quando diz aqui pelejarão eles contra o Cordeiro, portanto estão a pelejar contra o povo de Deus. Só que Deus se identifica totalmente com o seu povo. Então reparem, pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E agora reparem,
vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Quem são aqueles que são então defendidos? São aqueles que são fiéis e que se acham com Ele. Reparem que no capítulo 19 de Apocalipse nós temos uma descrição, nos versículos 11 a 21, da segunda vinda de Jesus. E nessa descrição da segunda vinda de Jesus nós lemos, por exemplo, no versículo 15, o seguinte: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir a quem? Ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, então o que é que o Senhor vai fazer quando Ele vier? Pois bem, Ele vai tomar vingança daqueles que fizeram guerra contra o seu povo, contra o povo de Deus. Pois bem, foi isto que Jeremias viu. Ele ouviu o som da trombeta, e a propósito, deixem-me muito rapidamente mostrar esses textos. Reparem em 1 Tessalonicenses 4, eu sei que vocês conhecem muito bem, mas nunca é demais nós recordarmos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16, lemos o seguinte. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16, lemos: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o que é que diz a seguir? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando é que os mortos em Cristo ressuscitam? A quando da segunda vinda. Segunda vinda é essa que é descrita como havendo a trombeta de Deus. Em 1 de Coríntios, no capítulo 15, 1 de Coríntios, no capítulo 15, e nos versículos 51 e 52, repare o que é dito. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar de quê? Ao ressoar da última trombeta. Então, Jeremias contemplou a segunda vinda de Cristo? Absolutamente. Agora, em que condição é que o profeta Jeremias viu a terra? Nessa altura. Vamos voltar ao livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 4. Jeremias, no capítulo 4, agora um bocadinho mais à frente, no versículo 23. Jeremias, no capítulo 4 e no versículo 23. Lemos o seguinte: olhei para a terra, e agora reparem, muito interessante este texto. Olhei para a terra e ela como? Sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. É esta descrição que Jeremias aqui faz exatamente a mesma descrição que nós encontramos em Gênesis 1:2? Ou nos diz que a terra era sem forma e quê? Sem forma e vazia, e que havia trevas. Se havia trevas, não havia luz. E como é que o profeta Jeremias, em visão, viu a terra por ocasião da segunda vinda de Jesus? Ele diz que a terra estava sem forma e vazia e os céus não tinham luz. Está então claro que a terra vai voltar à condição que era antes de Jesus iniciar o processo da criação descrita em Gênesis 1? Absolutamente claro. Mas vamos ver mais detalhes. O que é que vai acontecer aos rios e às fontes das águas por ocasião da terceira praga? Venham comigo a Apocalipse, capítulo 16, esse capítulo das pragas. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas vamos só ler um ou outro versículo. Apocalipse, no capítulo 16, e nos versículos 4 e 5, lemos o seguinte: derramou o terceiro, ou seja, o terceiro anjo, a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E diz agora o versículo 5. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. O que é que vai acontecer às fontes das águas que foram criadas? Pois bem, agora vai reverter, ou seja, vão, portanto, ficar sem efeito. Se vai se transformar em sangue. O que é que vai acontecer às montanhas e às ilhas durante a sétima praga? Venham ver comigo neste mesmo capítulo 16 e no versículo 20. Diz assim: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Estão a ver o efeito que estas pragas fazem? É um efeito devastador. O que é que acontecerá à vegetação debaixo da quarta praga? Venham comigo a Jeremias novamente, Jeremias capítulo 4 e versículo 26. Jeremias capítulo 4 e versículo 26. Eu já vos dei a ideia, portanto, que a terra, quando Jesus vier, vai voltar à sua condição em que estava antes do processo da criação. Apenas agora estou
a mostrar-vos através de textos bíblicos. Em Jeremias, no capítulo 4 e no versículo 26, reparem o que aí é dito. Olhei ainda, é Jeremias ainda a falar, e eis que a terra fértil era o quê? Era um deserto. E todas as suas cidades estavam o quê? Estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O que é que vai acontecer à terra fértil? Acabou. Aquela terra fértil que o Senhor tinha criado no início, acabou. Tudo deserto. Tudo aquilo que os homens construíram, cidades, tudo destruído. O que é que acontecerá ao sol sob a quarta praga? Vamos voltar a Apocalipse. Eu estou a dar uma sequência, na mesma sequência daquilo que Deus criou na semana da criação. Em Apocalipse, no capítulo 16, novamente, e nos versículos 8 e 9, lemos o seguinte. Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória. O que é que vai acontecer aqui ao sol? Pois bem, o sol vai estar no seu máximo e ao estar no seu máximo vai fazer o quê? Vai fazer uma obra de destruição, vai queimar. Mas sabe o que é que vai acontecer ao sol também? Venham comigo a Mateus 24. Mateus 24. Não tenho a oportunidade de vos provar que este texto, vocês dirão, então mas esse texto, não, o que vamos ler não aconteceu já? Aconteceu já, mas há de acontecer novamente. Ou seja, Mateus 24 tem, aliás, todo o capítulo, isto é muito interessante nós fazermos um estudo sobre isto, há aqui profecias que têm dupla aplicação. E esta é uma delas. Em Mateus, no capítulo 24, nos versículos 29 e 30, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. E esta tribulação daqueles dias refere-se à tribulação que houve durante a Idade Média, mas também se vai referir à tribulação dos últimos dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Que poderes dos céus serão abalados? Precisamente aqueles que governam o dia e a noite, ou seja, o sol e a lua. O que é que acontecerá a eles? Diz aqui que o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Se o sol escurecerá e a lua não dará a claridade, o que é que acontecerá à luz? A luz desaparece. Confirma isso aquilo que Jeremias viu em visão? Que não, olhou para os céus e não viu luz? Absolutamente. Pois bem, quantos pássaros ou quantas aves dos céus Jeremias viu durante a terra, durante este período? Pois bem, vamos voltar a Jeremias, capítulo 4. Hoje andamos a saltitar um pouco, porque nós encontramos uma descrição em Apocalipse 16, outra em Jeremias. Jeremias no capítulo 4 e no versículo 25. Jeremias capítulo 4 e no versículo 25. Reparem o que é que aqui o apóstolo viu. Diz assim: olhei, no versículo 25, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam quê? Haviam fugido. Criou Deus no início as aves? Absolutamente. O que é que acontece agora às aves? Todas desapareceram. Pois bem, e o que é que acontecerá à vida marítima? Ou seja, aos peixes do mar? Pois bem, vamos novamente a Apocalipse 16 e no versículo 3 e reparem o que é que aí está escrito sobre o que acontecerá, portanto, à vida marinha. Apocalipse capítulo 16 e versículo 3 diz assim: derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. E agora reparem. E morreu quantos seres viventes? Todo o ser vivente que havia no mar. O que é que acontece então? O que é que acontece à vida marinha? Desaparece por completo. É isto o reverso daquilo que aconteceu no início, na semana da criação? Absolutamente. Pois bem, quantos seres humanos viu Jeremias durante o milénio? Vamos lá voltar a Jeremias, já lemos esse texto. Eu não enfatizei, mas agora quero enfatizar. Jeremias 4, 25. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Quando é que não havia homem nenhum? Durante o milénio. Ou seja, as 7 últimas pragas vão reverter aquilo que o Senhor fez durante a semana da criação, durante os 6 dias da criação. Entretanto, o Senhor vem e depois continua o milénio. Ou melhor, inicia-se o milénio, melhor dito. O milénio, ou seja, os 1000 anos descritos em Apocalipse, no capítulo 20, como lemos há pouco. Ora bem, e o que é que acontecerá a todos os seres humanos ímpios quando Jesus vier?
Vamos ver em Jeremias 25, agora um bocadinho mais à frente, neste livro de Jeremias. Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25 e vamos ler o versículo 33. Jeremias capítulo 25 e versículo 33. Diz assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Quanta parte da superfície da terra ficará coberta de cadáveres? O que é que diz? Leiam comigo outra vez a primeira parte do versículo 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Uau! Quer dizer que a terra vai ficar... E depois diz que não serão sepultados. Pudera? Quem é que os vai sepultar? Não há ninguém. E mesmo que houvesse alguém, como é que sepultava tanta gente? Portanto, ficarão como esterco sobre a superfície da terra. Quem são estes? Pois bem, são os ímpios, aqueles que o Senhor destruirá a quando da sua segunda vinda. E em relação a isso, venham ver comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E reparem o que é que aí o apóstolo Paulo diz. 2 Tessalonicenses, no capítulo... Eu peço desculpa, é 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses... 1 Tessalonicenses, peço desculpa, estava aqui a confundir o capítulo com a epístola, peço desculpa, é 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 8, assim é que é. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 8, diz assim, reparem que o versículo 7 fala, portanto... e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente connosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Eu pergunto, quando é que o Senhor Jesus se vai manifestar no céu com os anjos do seu poder? Não é a quando da sua segunda vinda? Claro que sim. E agora repare o que diz o versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não quê? Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O que é que vai acontecer quando o Senhor vier? Diz aqui que Ele virá em chama de fogo. O que é que fará? Destruirá. E aqueles que serão destruídos quando o Senhor vier, e quem são aqueles que não serão destruídos à luz deste versículo? São aqueles que não conhecem a Deus e, por conseguinte, não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que acontecerá a esses? Morrerão e ficarão espalhados por toda a superfície da terra. Pois bem... Vamos novamente ao livro de Jeremias, no capítulo 25 e no versículo 33. Jeremias, capítulo 25 e versículo 33. Reparem o que é que esse texto nos diz. Aliás, já lemos, peço desculpa. É o texto que nós lemos há bocadinho. Vamos avançar e vamos ver agora o que é que precede o milénio. Pois bem, o milénio vem descrito no capítulo 20 de Apocalipse e antes da descrição desse milénio, reparem, no capítulo 19, vem a menção da segunda vinda. E eu só quero ler aqui alguns textos convosco. Apocalipse, no capítulo 19, e a partir do versículo 11, diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Onde é que esta expressão, o Verbo de Deus, aparece? Lembram-se? Em João, no capítulo 1 e no versículo 1, certo? E no versículo 14 também diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quem é este Verbo de Deus? Há algumas dúvidas? Nenhumas. Versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Claro, isto é uma descrição simbólica. Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E no versículo 16 nós lemos: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois bem, então o que é que
o que é que precederá o início do milénio? Pois bem, precisamente a segunda vinda de Cristo. Ora bem, venham novamente comigo ao Antigo Testamento, mas agora ao livro de Isaías, capítulo 24 e versículos 1 a 4. Isaías, capítulo 24 e versículos 1 a 4. Lemos aqui o seguinte: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Estão a ver aqui? Ao profeta Isaías foi dado também contemplar, tal como ao profeta Jeremias, aquilo que iria acontecer no fim. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devorada. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. O que é que nos mostra esta descrição de Isaías? Exatamente aquilo que Jeremias viu em visão. Reparem aqui que os termos aqui são muito fortes. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada. O que é que isto significa? Significa, portanto, que a terra voltará ao seu estado caótico primitivo. Está claro este ponto? Pois bem, vamos continuar ainda a ler. O versículo 5 diz assim: na verdade a terra está contaminada. E porquê que está contaminada? Reparem o que diz aqui: por causa dos seus moradores, porquanto que transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Porquê que o Senhor irá devastar a terra? Porquê que o Senhor devastou a terra no tempo do dilúvio? Porquê? Porque a terra estava quê? Estava cheia de violência e de maldade. O que é que o Senhor irá fazer no tempo do fim? Lembram-se que Jesus disse: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem? Mesma coisa. Portanto, Deus irá destruir a terra porque a maior parte dos seus moradores, pois bem, transgridem, conforme diz aqui, as leis de Deus e violam e quebram a aliança eterna. E o versículo 6 continua dizendo: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra. E agora reparem, e quantos homens restarão? Poucos homens restarão. O que é que isto significa? Significa que quando o Senhor destruir a terra, poucos restarão. Eu pergunto, quantos, ou melhor, quem serão estes poucos homens aqui mencionados? À luz daquilo que nós vimos ontem. Os 144 mil, exatamente. Os 144 mil serão, é o equivalente a esta expressão que nós encontramos aqui em Isaías: poucos homens restarão. Pois bem, quem é que apenas ficou nos dias de Noé? Nós todos sabemos isso. Pois bem, ficou Noé e a sua família, 8 pessoas. Nós já vimos que, pelo facto de o texto bíblico afirmar que na terra, que existia antes da destruição do dilúvio, a terra estava cheia de violência, isso pressupõe que a terra estava cheia de quê? Estava cheia de habitantes. E porque os habitantes eram violentos, a terra estava cheia de violência. Ou seja, o que é que isso significa? Que a terra, portanto, estava toda povoada. E dos milhões, seguramente, de pessoas que habitavam no planeta Terra nessa altura, pois bem, só 8 decidiram entrar para dentro da arca quando veio o dilúvio. Portanto, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Não estou a dizer que nos dias da vinda do Filho do Homem haverá só 8 pessoas. O que estou a tentar enfatizar é o que diz aqui este versículo de Isaías, que diz: poucos homens restarão. Ora bem, vamos avançar um pouco mais. O que é que acontecerá? O que é que os ímpios farão quando Jesus vier?
Aqui em Isaías ainda, no capítulo 24 e mais à frente, nos versículos 18 a 20, lemos o seguinte. Diz assim: E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá. Porque as represas do alto se abrem e, reparem, tremem os fundamentos da terra. Repararam nesta expressão? Tremem os fundamentos da terra? E agora reparem o que diz o versículo 19. A terra será de todo quebrantada. O que é que isso significa? Se a terra treme, ela partir-se-á. Será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. Lembram-se daquela descrição que vimos ontem de Naum 1, 6 e 7? Em que os rochedos começam a cair? E é porque a terra está toda em transtorno e os montes começam a cair e a mover-se, que então os ímpios dizem que os montes caiam sobre eles? Pois bem, esta descrição é idêntica àquela que nós encontramos em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, e que também encontramos em Naum 1, 6 e 7. E depois diz ainda o versículo 20. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. O que é que isto significa? Que haverá um grande e universal terremoto. É interessante porque na 7ª praga, descrita em Apocalipse 16, diz que houve um grande terremoto. Está a descrição de Isaías em sintonia com a descrição do livro do Apocalipse? Absolutamente. Então diz aqui, no versículo, e agora reparem, quais são os dois grupos que o Senhor castigará aqui. No versículo 21 diz assim: naquele dia o Senhor, reparem, castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. É interessante. Diz aqui este texto que depois da terra cambalear, o Senhor vai punir dois grupos. E estes dois grupos são aqui mencionados como sendo as hostes celestes e também os reis da terra. Bom, eu creio que não temos nenhum problema a identificar quem são estes reis da terra. Aliás, estes reis da terra vêm mencionados lá em Apocalipse 17, conforme vimos há pouco. Mas se quiserem vir novamente comigo, em Apocalipse 17... diz assim, reparem, nós há bocadinho lemos o versículo 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, mas eles quem? Venham ao versículo 12. Diz assim: os 10 chibos que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm este um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Está aqui o texto em Apocalipse a falar de reis, os reis da terra, absolutamente. E esses reis serão castigados quando Jesus vier, serão castigados. Mas quem mais será castigado? Pois bem, as hostes celestes. Que hostes celestes são estas? Pois bem, vamos deixar que seja a Bíblia a interpretar-se a ela própria. Quando a Bíblia fala de hostes celestes, normalmente refere-se a anjos. Venham ver comigo em Efésios capítulo 6 e versículos 12 e 13. Efésios capítulo 6 e versículos 12 e 13. Reparem o que é que aí o apóstolo São Paulo diz. Efésios 6, 12 e 13 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, o mesmo sangue e a carne que vem mencionados em Hebreus 2,14, quando diz que Jesus participou também, assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou. Portanto, a carne e o sangue refere-se a seres humanos, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, já está a ver quem é, contra as forças espirituais do mal nas regiões quê? Nas regiões celestes. Então, quem são estas hostes celestes que são mencionadas em Isaías 24? Pois bem, são Satanás e os seus anjos. Podemos ver, por exemplo, Efésios 2.2. Em Efésios 2.2, por exemplo, Satanás é chamado do príncipe da potestade do ar. Efésios 2.2. Ou talvez, bom, já mencionei, mas podemos ver nós igualmente. Efésios capítulo 2 e no versículo 2, reparem o que diz aí. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quem são as hostes? As hostes mencionadas lá em Isaías, as hostes celestes, pois bem, Satanás e os seus anjos. Quem são os reis da terra? Pois bem, os reis da terra serão
pois bem, aqueles que fazem guerra contra o povo de Deus. A propósito de reis da terra, deixem-me mostrar um outro texto que está em Apocalipse 19. Apocalipse 19, eu hoje não vos dou descanso. Apocalipse capítulo 19, e no versículo 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Estão a ver? E precisamente porque eles estão numa atitude de rebeldia, pois bem, o Senhor os irá castigar. Bom, a pergunta agora é, como é que essas hostes angélicas e esses reis da terra serão punidos? Venham comigo novamente a Isaías, capítulo 24, e vamos ler o versículo a seguir. Nós lemos o versículo 21, que eu vou ler novamente. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. E agora reparem no versículo 22, diz assim: serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Interessante. Reparem que aqui diz o versículo 21 que o Senhor castigará. E no versículo 22 diz que, novamente, portanto, a palavra castiga, aqui neste caso, portanto, o substantivo, castigados, serão castigados depois de muitos dias. O que é que isto pressupõe? Há dois tipos de castigos. Há um castigo que é temporário e depois um castigo que é definitivo. Como é que é esse castigo temporário? O castigo temporário é que serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere. Eu pergunto, por exemplo, ainda hoje, não é isso que acontece? Por exemplo, nos países que têm a pena de morte, não ficam aqueles que estão no chamado corredor da morte presos a aguardar, ou seja, ao estarem presos já estão a sofrer um castigo, certo? Mas, ao estarem presos e ao sofrerem já um castigo, esse não é o castigo final ainda, não é o castigo definitivo. O castigo definitivo qual é? É a morte. Mas, enquanto aguardam o castigo definitivo, já estão a receber um castigo. Pois bem, o mesmo se passa aqui. Porque o versículo 22 diz que serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere. Sabem que a palavra que está no original e que foi aqui traduzida por cárcere, sabem qual é essa palavra? Essa palavra é a palavra que nós encontramos, portanto, em Apocalipse, que se refere a um abismo. É um tipo de poço. E, aliás, por falar em poço, venham comigo ver em Gênesis, no capítulo 37, é muito interessante aquilo que eu vou agora partilhar convosco. Estejam atentos, porque nós podemos, através do Antigo Testamento, provar aquilo que o livro do Apocalipse nos revela de forma muito clara. Em Gênesis, no capítulo 37, e nos versículos 24 e 25, reparem o que é que os irmãos de José fizeram com ele. Diz assim: e tomando, o lançaram aonde? O que é que diz aí? Na cova, diz uma cova. A minha diz uma cisterna, mas é cova, exatamente, é uma cova. Essa cova é um tipo de cárcere. Eu pergunto, em que estado é que estava José quando foi lançado nessa cova ou nessa cisterna? Morto ou vivo? Vivo. Ele esteve lá vivo há algum tempo. E depois, o que é que isso significava? Significava que os irmãos o tinham ali preso, naquele poço, naquela cova, para depois lhe dar o quê? Para depois lhe dar o castigo posterior. Eles estavam a aguardar ainda o que é que haviam de fazer, e então, enquanto não sabiam qual era o castigo final que lhe haviam de dar, pois bem, puseram-no ali naquele poço, naquela cova, durante um certo tempo. Repare o que é que aconteceu com o profeta Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 38 e no versículo 6, Jeremias, capítulo 38 e no versículo 6, nós lemos que Jeremias foi lançado numa cisterna. Jeremias, capítulo 38 e no versículo 6, lemos assim: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Reparem, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias estava vivo ou morto? Estava vivo. Porquê é que eles o colocaram na cisterna? Pois bem, para aguardar a sentença que posteriormente queriam lançar sobre ele. Então, esta masmorra, este cárcere,
É uma masmorra, é um cárcere que pode ser comparado a um poço, a uma cova, onde se colocam pessoas vivas, mas já aguardaram um julgamento. Mas também, nesta mesma masmorra, se podem colocar pessoas mortas. Venham ver comigo um outro texto. Isaías, no capítulo 38, Isaías, capítulo 38 e no versículo 18. Isaías, capítulo 38 e versículo 18. Diz assim: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem aonde? Os que descem à cova. Quem são estes que descem à cova? Os vivos ou os mortos? Os mortos. Então, resumindo, o que é que este local, esta cova, este poço, então significa? É um local onde são já castigados temporariamente aqueles que aguardam a sentença final. Mas neste local podem ir pessoas que estão vivos, mas também podem ir pessoas que estão mortos. Vocês dirão, mas onde é que quer chegar com tudo isto? Bom, onde eu quero chegar é o seguinte, é que quando Jesus vier, depois da vinda de Jesus e de os santos serem arrebatados com o Senhor para o céu, pois bem, vai-se iniciar o milénio. E durante o milénio, ou seja, no tal abismo, na tal chave do abismo, vão ficar pessoas vivas, vão ficar seres vivos e vão ficar também seres num estado morto. Pergunto, quem é que vai ficar vivo e quem é que vai ficar morto? Satanás e os seus anjos vão ficar num estado vivo, ao passo que os ímpios vão ficar quê? Num estado morto. E estão a aguardar, quer uns, quer outros, o quê? A sentença final. E a sentença final virá quando? Quando terminarem os 1000 anos. Estão a ver o paralelismo? Venham comigo então a Apocalipse novamente, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Eu vou ler mais uma vez os versículos 2 e 3 que dizem: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, ou seja, na tal cova. Claro, aqui é no sentido figurado, abismo. Mas a palavra é a mesma que lemos há pouco, que é masmorra, cárcere. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. E agora reparem o que diz o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então o que é que aconteceu aos mortos? Ficaram mortos. Então durante os 1000 anos há um grupo que está vivo e há outro grupo que estão mortos. E ambos, quer uns quer outros, aguardam a sentença final. E quando é que virá a sentença final? Segundo vimos há bocadinho em Jeremias. Quando é que virá a sentença final? Virá depois de muitos dias. Eu pergunto, o que é que essa expressão muitos dias significará? Pois bem, o mesmo que significam os 1000 anos em Apocalipse 20. Vocês dirão, mas em Apocalipse nós não vimos que os tempos são simbólicos e, portanto, um dia corresponde a um ano? Pois bem, então em Apocalipse 20, quando fala dos 1000 anos, será que não são 1000 anos simbólicos? Não, é que quem usou o princípio de ano já foi o profeta Isaías. Aqui, lá quando Isaías disse muitos dias, ele estava-se a referir a muitos anos. E agora aqui o Apocalipse, ao fazer o paralelismo com Isaías, já apresenta o tempo em tempo literal. Agora, o que é que acontecerá depois desses muitos dias? Pois bem, vamos voltar a Isaías 24. Desculpem andarmos sempre para trás e para a frente. Isaías 24. E aqui em Isaías 24, mas agora no versículo 23, lemos o seguinte. Isaías, capítulo 24 e versículo 23. Isaías, capítulo 24 e versículo 23. Diz assim: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. O que é que acontecerá segundo Apocalipse? Vamos agora comparar com Apocalipse. Reparem, nós estamos a andar para trás e para a frente
para vermos que estes textos do Antigo Testamento já anunciavam aquilo que o livro do Apocalipse vai anunciar. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam que o livro do Apocalipse traz estas verdades pela primeira vez ao conhecimento, não. No Antigo Testamento já estava isto revelado. Claro, de uma outra forma, numa outra linguagem, mas cujo significado é o mesmo. Em Apocalipse, no capítulo 21, e no versículo 2, vamos ver o que é que descerá dos céus. Vi também a cidade santa, portanto, Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E haverá necessidade do sol nesta cidade. Reparem que diz aqui no versículo, deixem-me procurar, (23). Exatamente, muito obrigada. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu pergunto, será que não haverá mais sol nem lua depois de o Senhor criar novos céus e nova terra? Certamente que haverá. Só que na Nova Jerusalém, na cidade, a luz que irradia do Senhor é tão forte que o sol e a lua praticamente ficam como se não valessem nada. É isso que acontecerá. Vocês, talvez quando nós falámos durante o milénio e que, portanto, as 7 últimas pragas vão reverter o processo da criação, talvez alguns de vocês tivessem levantado a questão na vossa mente. Então, mas não é verdade que o Senhor vai criar novos céus e nova terra? É verdade, vocês têm razão. Só que a criação dos novos céus e da nova terra não é durante o milénio, é após o milénio. Durante o milénio, pois bem, a terra fica num estado de completa desolação. E essa desolação foi provocada por quê? Foi provocada pelas 7 últimas pragas. Pois bem, quando é que Deus, o que é que Deus fará depois do milénio? Venham ver comigo Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 e versículo 1, cá está. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E o que é que vai acontecer a Satanás? Pois bem, em Apocalipse, no capítulo 20 e nos versículos 7 a 9, diz assim: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. A propósito, que nações são estas? São todos aqueles que morreram quando a segunda vinda de Jesus e cujos cadáveres inundaram a superfície da terra. Então, esses cadáveres que inundaram a superfície da terra agora ressuscitam e, ao ressuscitar, eles cobrem o quê? Cobrem a superfície da terra. Bom, aliás, há uma diferença. Deixem-me aqui também ser claro. Aqueles que ressuscitam são em muito maior número do que aqueles que morreram quando a segunda vinda. Porque quando a segunda vinda morrem os ímpios que estão vivos. Ao passo que após o milénio ressuscitam os ímpios de todas as épocas. Portanto, são em muito maior número. E agora reparem, são em tão grande número que nos é dito, no versículo 9, que marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E agora, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Bom, esta expressão aqui causa muita confusão, porque ela também está mal traduzida. Diz assim, para todo o sempre. Bom, pode parecer que pelos séculos dos séculos, ou para todo o sempre, como é que diz a vossa versão? Para todo o sempre, exatamente. Para todo o sempre é uma expressão que nós encontramos em outras partes da Bíblia, que significa enquanto vivem. Por exemplo, quando Ana foi oferecer o seu filho Samuel ao Senhor, diz que o levou lá para que ele servisse ao Senhor para sempre. O que é que isso significa para sempre? Enquanto ele fosse vivo. Portanto, para sempre significa, portanto, enquanto forem vivos. Portanto, eles serão atormentados para sempre. Ou seja, para sempre enquanto estão vivos. Finalmente serão destruídos. Porquê? Porque a Bíblia diz que os ímpios se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Está em Malaquias 4. Então, se farão cinzas, o que é que acontecerá a eles? Serão destruídos? Bom,
E depois da destruição então de Satanás e de todos os ímpios, Deus vai criar novos céus e nova terra. E agora reparem, o que é que nos é dito em Apocalipse 21:4? E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá o quê? Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabem que isto já vinha mencionado no livro do profeta Isaías? Em Isaías 25:8, querem ver? Isaías 25:8 diz a mesma coisa que Apocalipse 21:4. Isaías 25:8 diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. E finalmente, depois do Senhor criar novos céus e nova terra, onde é que o Senhor levará o seu povo? Pois bem, João 14:1-3, lembram-se? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e depois diz, para que lá onde eu estou, sejais quê? Sejais vós também. Pois bem, o que é que o Senhor trará para a nova terra? Pois bem, aqueles que levou para o céu e que ficaram no céu durante o milénio. E pergunta, vamos terminar com esta, o que é que farão os santos no céu durante esses 1000 anos? Pois bem, não temos tempo de ler, eventualmente só aqui, Apocalipse 24 diz aqui, que vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, e em 1 Coríntios 6:1-3, Paulo diz que os santos julgarão. Julgarão o quê? Eles apreciarão os casos daqueles que foram condenados à morte eterna. E porquê que foram condenados à morte eterna? Porque não aceitaram o dom da salvação. Finalmente, o último texto que eu gostaria de partilhar convosco, 2 de Pedro, capítulo 3 e versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 3 e versículo 13, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Senhor, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Finalmente, os santos redimidos habitarão para sempre com o Senhor, nos novos céus e na nova terra, onde habitará justiça. Não é isto maravilhoso? Pergunto, aquela comparação que Jesus fez entre os tempos de Noé e o tempo do fim, lembram-se que enquanto a terra foi destruída, Satanás ficou sem ninguém, porque os outros estavam protegidos dentro da arca? Assim acontecerá no tempo do fim. E no final desse tempo, Deus então criará novos céus e nova terra, onde nós habitaremos. Louvado seja Deus por tão enorme esperança que Ele coloca no nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado porque mais uma vez, pela Tua direção e baseados na Tua palavra, nós podemos ver estes terríveis e portentosos acontecimentos que estão à nossa frente. Ó Senhor, mas no meio de todas estas catástrofes que irão sacudir este planeta Terra, o que é maravilhoso é saber que Tu estarás sempre com o Teu povo. Tu estarás do lado do Teu povo, Tu o defenderás e finalmente criarás novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para todo o sempre. E nesses novos céus e na nova terra, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, nem lágrimas, pois bem, o Teu povo redimido, habitará para todo o sempre contigo. Ó Senhor, que maravilhosa esperança! Ajuda-nos, Senhor, a podermos andar contigo, a perseverar nos Teus caminhos, para assim um dia podermos ter a garantia de vivermos eternamente contigo. Tudo isto te agradecemos, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém.